Queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Felipe Lopes, espero que todos estejam bem. Antes de começar essa aula, eu vou fazer minha autodescrição. Sou homem, estou de pé, uso óculos, tenho a pele branca, cabelo raspado. Estou vestindo uma blusa grafite, cinza escuro. Atrás de mim o nosso cenário aqui da Multirio, com alguns objetos que imitam uma sala de aula. Quem vai apresentar a aula de hoje são dois coleguinhas aí do material Rio Duca de vocês, o Carlos e o Ian. Apresentem a aula de hoje aí, medidas de comprimento. Então, pessoal, a nossa aula de hoje é sobre medidas de comprimento. Eu estava planejando essa aula aqui e aí aconteceu uma situação bem curiosa. A turminha aí do material Rio Duca de vocês, Carlos, Ian, Lorena, Joana, estavam jogando bolinha de gude. Só que era um jogo meio diferente, eles tinham que ver quem chegava mais próximo do alvo com a bolinha de gude. Aí a Joana jogou a bolinha dela e chegou a determinada distância ali do alvo. Ela pediu para o Ian medir em palmos mesmo quantos palmos a bolinha dela estava do alvo. O Ian mediu e achou 2 palmos e 3 dedos. A Lorena não viu que o Ian já tinha feito a medição e pediu para o Carlos medir a mesma distância ali. O Carlos já mediu 3 palmos. A medida do Carlos deu 3 palmos. E aí, gente, começou uma verdadeira confusão, porque, pela medida do Carlos, a bolinha da Joana estava mais longe, né, pelo valor. E pela medida do Ian, a bolinha estava mais perto. E aí começou uma verdadeira confusão e eles vieram recorrer a quem? Né? O professor, para ajudar eles a resolver esse problema aí. E aí, para a gente ajudá-los, né, que você que está me assistindo também vai ajudar eles a resolver esse problema, a gente vai conversar aqui sobre as medidas de comprimento. Mas antes da gente começar essa conversa aí, eu vou mostrar para vocês como foi essa medição dos meninos lá. Vamos lá? Então, ó, a primeira medição foi do Ian. Então, ele achou 2 palmos e 3 dedos, da bolinha de gude até o alvo. Já o Carlos encontrou 3 palmos. E aí vocês vão perguntar, a distância é a mesma, né, professor? Sim, a distância é a mesma. E como é que eles conseguiram achar valores diferentes? E aí vocês vão perguntar, por que isso acontece? Se a distância ali é a mesma, por que um encontrou 2 palmos e 3 dedos e o outro encontrou 3 palmos? Isso acontece porque eles usaram uma medida de comprimento não padronizada. O que isso quer dizer, professor? O palmo é uma medida que se baseia no tamanho da mão. As pessoas são diferentes, têm características diferentes e também, provavelmente, tamanhos de mãos diferentes. Então, se você usar o palmo para fazer alguma medida, você vai achar um determinado valor. Mas se você pedir para outra pessoa fazer a mesma medida, ela vai achar um valor diferente, porque não tem um padrão nessa unidade de medida. Aliás, essa falta de padrão nas unidades de medida, assim como causou essa confusão na brincadeira dos meninos, também causou muitas confusões aí ao longo da história, né, entre reinos, entre cidades, a falta de um padrão de medida nas unidades de medidas. E isso fez com que as pessoas, né, os comerciantes e depois até os cientistas procurassem padronizações nas unidades de medidas. Isso foi um processo muito longo e até hoje existem alguns padrões diferentes. Atualmente, os 2 padrões mais utilizados são o padrão do Sistema Internacional e o padrão do Sistema Imperial, que eu vou mostrar para vocês agora. O Brasil e a maior parte do mundo adotam um sistema internacional. A unidade de comprimento básica desse sistema é o metro. E os Estados Unidos, Inglaterra, Libéria e Mianmar usam o sistema imperial. Uma das unidades de comprimento que tem lá é a polegada. E aí vocês podem encontrar a polegada de 3 formas. In, que é a polegada em inglês, né? Inch, ou as aspas, né, que é uma outra forma de representar a polegada, ou pol mesmo, que é de português. Então são os 2 sistemas aí que existem atualmente. Então, pessoal, a gente vai conversar agora um pouco sobre o metro, que é uma unidade padronizada que a gente usa aqui no Brasil e na maior parte do mundo. O metro, ele tem múltiplos e submúltiplos. O que isso quer dizer, professor? A gente tem unidades menores, né, a partir do metro, que vão servir para medir objetos menores. E a gente tem os múltiplos do metro que vão servir para a gente medir valores maiores que o metro, superiores a 1 metro. Eu vou mostrar com vocês mais detalhadamente. Primeiro vamos conversar sobre os submúltiplos do metro. Os submúltiplos do metro são o decímetro, 1 decímetro vale 0,1 metro, o centímetro e o milímetro.
É como se eu dividisse um metro no decímetro em 10 partes, no centímetro eu divido um metro em 100 partes, e no milímetro eu divido um metro em 1000 partes. O decímetro e o milímetro são pouco utilizados. O milímetro a gente vai ver mais na engenharia, em projetos, e o decímetro é muito pouco utilizado. Já o centímetro a gente vai ver mais. Por quê? Não sei se de repente você aí que está assistindo, aluna ou aluno, mora com uma costureira, né, tem até ali a foto da fita métrica, as medições são feitas em centímetros. E também vocês, quando ganham aí o kit de material escolar, recebem uma régua que também está com a escala em centímetros. Com os centímetros a gente vai medir objetos pequenos, como uma capa de caderno, uma parte de tecido para fazer uma roupa, uma porta, enfim, objetos menores, inferiores a 1 metro, a gente vai usar esses submúltiplos do metro. Depois a gente vai para o metro, né? 1 metro que vale 10 decímetros, 100 centímetros ou 1000 milímetros. O metro a gente vai medir já aí objetos maiores, como paredes, né? O piso, e aí a gente vai usar esse metro articulado. Quem é pedreiro, de repente, não sei se você mora com um pedreiro ou alguém que faz esse tipo de serviço, tem aí o metro articulado. E tem a trena, que é aquela régua que enrola, né? Que se você esticar muito ela e soltar, ela pode até machucar, que ela vai bem rápido, né? Enrolando. Então são 2 instrumentos que a gente pode utilizar. Então com o metro a gente pode medir, por exemplo, esse espaço aqui do estúdio. A gente pode usar o metro para fazer essa medição. Agora, imagina você medir, por exemplo, a distância entre uma cidade ou outra com o metro. Ia ficar meio complicado, não é verdade? Imagina só, a distância do Rio de Janeiro para o município de Pati do Alferes, que é mais ou menos 120 km de distância. 120 mil metros de distância. Olha só, ia faltar régua, ia faltar trena para fazer essa medição, né? Então, por isso que a gente vai usar, aí sim, os múltiplos do metro, que a gente vai multiplicar o metro por 10, por 100 e por 1000, como a gente vai ver agora. Então, a gente tem os múltiplos do metro, que são o decâmetro, que equivale a 10 metros, o hectômetro, que equivale a 100 metros, e o quilômetro, que equivale a 1000 metros. O decâmetro e o hectômetro a gente usa pouco. O hectômetro a gente usa mais na área, que é o hectômetro quadrado, mas para comprimento a gente usa menos, a gente usa mais o quilômetro. E aí é onde a gente vê o uso do quilômetro? Nas placas de trânsito. Essa placa, por exemplo, indica as distâncias, né, desse lugar onde a placa está para a cidade do Rio de Janeiro, para a cidade de Duque de Caxias e para a cidade de Nova Iguaçu. Mas só que se eu fosse escrever 10 mil metros nessa placa, ia faltar espaço, né? A placa ia ficar meio poluída, muito cheia de informação. Então, a gente usa o múltiplo do metro, que é o quilômetro. Então, ao invés de colocar 10 mil metros, 20 mil metros, 30 mil metros, a gente usa o quilômetro para também facilitar a leitura. Aí vocês vão me perguntar, professor, lá no começo da aula, o senhor falou também da polegada. Mas e a polegada, professor? Será que aqui no Brasil não usa? Porque eu já ouvi falar de polegada, professor. Quando a gente compra televisão, para ver o celular, qual celular é melhor, a gente mede a tela em polegadas. É verdade. A polegada é uma unidade de medida que a gente usa principalmente para medir telas. E por que isso acontece? Por que não se mede a tela em centímetros? Porque as televisões, a maioria, né, vem de países como os Estados Unidos. Então, vem um padrão de medida de lá. Aliás, a televisão foi inventada nos Estados Unidos. Por isso que se padronizou medir telas com a polegada. E vou mostrar para vocês agora outros usos dessa unidade de medida no Brasil. Além da medição de telas, a gente pode medir encanamentos. É muito comum quando a gente vai comprar um cano, a gente compra um cano de 1 polegada, meia polegada, 3/4 de polegada ou 1 polegada e meia. E também parafusos, né? A chave, aquelas chaves para abrir parafusos, geralmente tem a medição também em polegadas. 1 polegada, ela vale 2,54 centímetros. E aí você vai ver, tem essa televisão aí, com esse professor super simpático, essa aula muito interessante da Rio do Cana TV. Aliás, vocês têm que assistir, gente, nossas aulas do 5º ano, hein? E por que eu coloquei essa televisão aí? Para tirar uma dúvida de vocês. Professor, quando eu vejo uma televisão de 40 polegadas, de 50 polegadas, qual é a medida? É a largura ou o comprimento? Nenhuma das duas. Na verdade, quando a gente vê o tamanho da tela, a gente mede a diagonal dela. Então essa é a medida, por exemplo, se for uma televisão de 42 polegadas, essa é a medida da diagonal, né, de pontas ali opostas. Entenderam? Mas aí agora, pessoal, vamos voltar lá para o problema da Joana.
lá aquela situação que a gente viu no começo da aula, aquela confusão das crianças. Como é que a gente pode ajudar a resolver aquele problema ali? A gente tem duas opções. A primeira delas é usar uma escala padronizada, uma unidade de medida de comprimento padronizada. Como aquela distância ali é pequenininha, a gente pode usar o quilômetro? Não, acho que o quilômetro não ia caber ali, né? Porque é muito grande, o quilômetro são 1000 metros. Será que poderia usar o metro? Eu acho que não, porque aquela medida ali, pelo que eu vi, né, as mãos das crianças são pequenas, então 3 palmos não dá mais de 1 metro. Então eu acho que a gente pode usar o centímetro, não é verdade? Inclusive, né, tem a régua escolar que vai medir ali em centímetros. Então vamos ver, mais ou menos quantos centímetros tem ali a distância da bolinha da Joana para o alvo? Vamos lá? Então ali tem as medidas do Ian e do Carlos. Agora eu vou pegar a medida com a régua. Olha só. Essa régua aí está em centímetros, então é mais ou menos 15 centímetros. Então está resolvido o problema. Nem 2 palmos e 3 dedos, nem 3 palmos. É uma medida de 15 centímetros. Então, pessoal, o uso da medida padronizada vai ajudar a gente a resolver esses problemas de valores diferentes. A gente usa um valor só e toma aquilo como padrão. Só que nem sempre a gente vai poder usar uma medida padronizada. Já pensou toda vez que vocês forem brincar de bolinha de gude e andar com uma régua? Ia atrapalhar a brincadeira. Então é mais fácil estabelecer um padrão ali na hora. Ao invés de ter mais de uma pessoa medindo, escolhe um colega só para medir. Né? Que aí com o tamanho da mão dele, ele mede lá o palmo e fica um valor só. A gente pode ver também um outro exemplo de um uso de medida não padronizada no jogo de futebol. Vocês já viram que o juiz, quando vai fazer a barreira, ele dá assim uns passos para medir? Ele vai medindo assim, andando, para medir a distância da barreira? Ali ele está usando uma medida também não padronizada. Porque como é que o juiz vai andar com uma trena para medir quantos metros tem da bola para a barreira? Não dá. Então a gente pode usar unidades de medida não padronizadas em alguns contextos que a gente não tenha como usar uma régua ou algum instrumento de medição. As duas medidas elas podem coexistir, não tem problema. Belezinha? Bom, para a gente fixar esse conteúdo, para a gente ver tudo que a gente conversou, eu vou convidar vocês para fazer um desafio bem bacana. No desafio dessa aula, você vai criar uma unidade de medida, pode ser com a pontinha do dedo indicador, por exemplo, ali onde fica a unha, e medir a capa de um caderno. Depois você vai pegar uma régua e vai medir quantos centímetros essa capa tem. Registre as duas medidas e compare os valores encontrados. Essa pontinha aqui, pessoal, do dedo, tá vendo? Essa pontinha aqui que vocês podem usar para fazer a medição. E para deixar esse desafio mais legal, vocês podem comparar com outra pessoa que mora na sua casa, um amigo seu, e ver se vocês encontram o mesmo valor. E aí certamente vocês vão se deparar com uma confusão muito parecida com a da brincadeira de bolinha de gude das crianças. Galera, na aula de hoje, a gente conversou sobre unidades de medida de comprimento padronizadas e não padronizadas. A gente viu que a gente usa as medidas não padronizadas em vários contextos, mas que isso pode trazer alguns problemas, justamente pela falta de padrão. Vão se encontrar valores diferentes e isso pode dar uma confusão. Por isso, a gente se convencionou a usar as medidas padronizadas. Que no Brasil, a gente usa o sistema internacional e que a unidade de comprimento básica é o metro. E a gente tem os submúltiplos do metro, que é o decímetro, centímetro e milímetro, e os múltiplos do metro, que são o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Beleza? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu vou convidar vocês a assistir a essa aula e a todas as outras do 5º ano, lá no nosso aplicativo Rio Educa em Casa, também no YouTube e também na Rio Educopédia, que você vai encontrar dentro do aplicativo Rio Educa em Casa. Lá na Rio Educopédia, além da aula, vocês vão ter acesso ao desafio e também a perguntas de um quiz sobre o assunto da aula. Gente, vocês têm que maratonar a nossa playlist do 5º ano. Tem muita aula bacana lá. E também você pode assistir pela televisão, Band Rio, canal 7.2. Gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um abraço e bons estudos.